Em 96, houve uma avalanche de aparições, né, de OVNIs, né? E do ano de 97, 98 foi diminuindo, né, o fluxo. Em 96 foi o epicentro mesmo, assim, muita mesmo, né, aquela avalanche. Então, em Guarabira e na região, principalmente de Pilõezinhos, avistamos muitos fenômenos, né, assim, diferentes um do outro, né? Pessoas foram queimadas pela energia, pelo calor, né, da nave. Naves que chegamos a ver, né, que o pessoal achava que era parecido com uma bola vermelha, né, alaranjada. Então, existe dezenas de pessoas que cada uma relata de uma maneira diferente, né? A que nós tivemos pessoalmente foi uma que nós olhamos para o horizonte e tínhamos uma impressão que estava havendo um incêndio num canavial. Só que na região que a gente estava olhando, para onde nós estávamos olhando, não tinha canavial. E de repente aquela luz enorme, avermelhada, foi ficando alaranjada até ficar da cor de neon, né? É um verde cintilante. E até hoje é um mistério, a gente não sabe o que foi aquilo, né? Teve também uma luz muito forte, que ela veio em direção a nós, parou, deu 3 sinais, né? Deu 3 sinais e de repente desapareceu a uma velocidade incrível, né? Porque poderia se dizer um avião. Não, o avião não para no ar, né? Com aquela luminosidade. E a outra, assim, que a gente presenciou, várias pessoas, era como se fosse a grade de um fogão, né? Todas essas cores que a gente vê sempre é alaranjada, né? E de repente ela fica assim com a luz forte e desaparece em uma velocidade incrível, né? Tudo são mistérios que até hoje a gente não conseguiu decifrar. A população ficaram assim perplexa, né? Eu nunca tinha visto aqueles fenômenos, né? Sim. E chegou ao ponto de vir emissoras de fora, né? Inclusive da Globo, saiu no Fantástico, alguém tem o documentário, né? Sim. Que ficou conhecida como Guarabira, capital do disco voador, né? Sim. Capital do disco voador, porque foi um fenômeno forte. Roberto Cavalcante, do Recife, também fez um documentário. Então, várias centenas de pessoas avistaram, né? Dias diferentes, né? Sempre tinha alguém dizendo, eu vi em tal canto, era assim, era como uma lâmpada fluorescente, era como uma bola, né? Como fosse uma grade, assim, avermelhada, né? Nós gostávamos de ufologia, mas de forma isolada. Então a gente procurou pessoas que gostavam de ufologia e a gente fez uma reunião e montou essa equipe, esse grupo de pesquisa ufológica de Guarabira. Daí então, a gente começou a fazer pesquisas de campo, no intuito de registrar objetos voadores não identificados. A priori, a intenção é de pesquisar cidades circunvizinhas, onde a casuística era bastante comentada. E Guarabira, até então, não. Mas a partir do momento que a gente começou a fazer vigília, começou a registrar algumas coisas, de início até objetos comuns, como aviões, tudinho, mas a gente não tinha tanta experiência e a gente filmou um bocado de coisas nesse sentido. Após um determinado momento da formação do nosso grupo, começaram a surgir relatos de objetos realmente interessantes. E a gente também começou a registrar esses objetos. E essas aparições culminou em 96, em março de 96, como o dia que a gente chamou de a grande invasão, porque nossa cidade foi literalmente invadida por vários objetos, certo? De formas diferentes e tamanhos também, chegando a causar aqui um blackout na nossa cidade. Daí o avistamento ficou mais intenso, né? Porque não tinha energia, e foi registrado vários objetos, alta quantidade e também várias formas desses objetos aqui na nossa cidade. À época, muitas emissoras de TV, toda a imprensa envolvida nessa questão. E também a gente sentia o envolvimento da população.
que de início não deu credibilidade, mas depois que passou a ver objetos constantemente, ficou todo envolvida, inclusive chegando a um determinado momento que viu na gente um suporte, alguma coisa que lhes trouxesse segurança, porque a quantidade de objetos era tão grande que causava medo na população. A população ficou com medo e via na gente alguém que pudesse ajudar ou explicar, já que a questão de segurança pública, nada podia fazer, não tinha explicação. Então foi o envolvimento da população toda, inclusive o pessoal de grandes redes de TV vieram aqui e acharam muito interessante o nível de envolvimento da população nessa questão, nessa casuística aqui de Guarabira. Através de políticos locais, a gente conseguiu uma reunião na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde os deputados formalizaram um documento pedindo apoio nessa questão. E também na Câmara dos Deputados em Brasília, porque, como eu disse anteriormente, a quantidade de objetos, de aparições era tão grande que causava medo na população e até mesmo a gente com uma certa experiência já na altura desse momento, mas alguns membros da equipe da gente também ficaram com medo. O negócio foi incrível. Sim. A gente encaminhou alguma coisa ao Exército e à Aeronáutica, tá? Mas aí nós não fomos atendidos, apenas companheiros ufólogos que participavam do INPE chegaram aqui e depois deram o laudo das nossas imagens, né? Dizendo que não se tratava de aeronaves convencionais, certo? Mas agora, de modo isolado, sempre aparecia alguém do Exército, alguém da Aeronáutica, mas assim, de visita de uma maneira individual. E assim, de tudo que vocês avistaram, Wellington, qual que foi assim o avistamento que mais te chamou a atenção, que mais te marcou aqui em Guarabira? No dia 2 para o dia 3 de março, esse foi um avistamento que nos deixou bastante impressionados, certo? Pela quantidade, a forma e a distância e a altura dos objetos, que você dava para ver perfeitamente a sua forma, certo? Agora, o considerado o melhor avistamento de Guarabira, que infelizmente a gente não acompanhou, foi o de 14 de outubro de 96, onde uma nave gigante passou aqui sobre os céus de Guarabira e deixou todo mundo mais uma vez apavorado. Simplesmente quem olhava para o céu só via a nave, não via mais nada. Isso aí, com boa parte da população viu, era por volta de 23h30, né? E tem bastante gente ainda na rua e eles chegaram a verificar isso, nos relatar a maneira que aconteceu. Realmente isso foi muito impressionante. A incidência diminuiu. A gente encontra relato aqui, relato ali, certo? Como agora recentemente houve numa cidade vizinha, a cidade de Sapé, que o pessoal está pesquisando com indícios de pouso de nave e tudo, mas está em andamento a pesquisa. Mas sempre se tem relato da zona rural, registro também, né? Não com aquela incidência que houve no passado, mas ainda continua aparecendo. Em março de 96, tá? Já foi um avistamento coletivo. Eu creio que em torno de 30% da população, de 60 mil habitantes, viram esses objetos, porque na hora do blackout a população se aglomerou no centro e foi até um fato incrível. A cada objeto que se passava, o pessoal até aplaudia, encantado com a beleza dos mesmos, tá? Era uma coisa bem interessante. Então houve um envolvimento muito grande e nisso aí também a imprensa local, ela nos dava apoio, pois abria os telefones para as pessoas contarem os seus avistamentos. E nisso aí, quando abria o telefone para falar sobre o assunto, não parava. O tempo todo o pessoal ligando, tá dizendo, eu vi aqui, tá, tudo mais. E por isso que houve bastante envolvimento da população. E eu fui cético, juntamente com o Trajano, imensamente cético. Mas, cara, chegou um momento que não dava mais, sabe assim, não tinha como. Porque, por exemplo, aqui mesmo, a gente vinha para aqui várias vezes, a gente está a 350 metros acima do nível do mar. Os UFOs passavam por sobre a cidade. Nós aqui de cima víamos passar por lá. Então, assim,
eram coisas que você já começa a perder, a entrar em dúvida. O que eu tinha certeza que era histeria coletiva, que era a história de quem queria aparecer, você já começa, não, cara, pera aí, o negócio aqui não tem condições não. A gente está vindo aqui de cima, ali para baixo, e via por dentro das serras, então você começa a perder a sua incredulidade. E vocês registraram, né? Registrava, cara, registrava. No início eu acho interessante, a gente sempre lembra, né? E, cara, a gente não podia ver um vagalume, de verdade mesmo, cara. Via um vagalume piscando no meio da mata, caramba, vamos ali. Chegava, era vagalume, cara. A gente tinha postes em cima das serras que tinha árvores, né? Então as árvores ficavam com o vento, com a luminosidade, tapava a luminosidade, abria, a gente achava que estava piscando. Cara, vamos lá no meio da chuva, bicho, isso de madrugada, vamos lá em cima da serra, vamos na outra serra. Chegava lá, era um poste com um coqueiro na frente e a palha balançando. Mas, Marcos, chegou um momento que eu comecei até, na época eu estava ainda no estágio pré-seminarista da Igreja Católica, e quando eu comecei realmente a ver, quando eu vi eu chamo de naves hoje, Sim. a primeira reação é de o cérebro não entender muito bem o que estava acontecendo. Porque todas aquelas histórias que as pessoas contavam, olha, ele aparece aqui de repente e faz... Eu achava que isso era impossível. Sim. E qual que foi assim que mais te chamou a atenção? Cara, foi a primeira vez, cara. Foi a primeira vez que eu estava com um colega conversando no centro da cidade, sentado numa calçada, por volta das 6h20, 6h30 da tarde, a gente conversando sobre o assunto. E começou a gritaria, né? André, a Denise, uma colega nossa, lá vem. Eu, lá vem o quê, cara? Lá vem. Quando eu e o Léo é um amigo meu que mora hoje em Brasília, Alexandre, cara, quando eu olhei para ele parecia uma estátua, ele olhou para mim, eu fiquei estático também, sem saber o que fazer, olhos arregalados, todos dois, e uma altura muito baixo mesmo. A impressão que eu tinha é que se você tivesse uma pedra, você poderia acertá-lo com uma pedrada, se tivesse um pouco mais de força. E vinha devagar, o que começou a pirar, fazer a mente pirar, porque eles não voam como um avião. Eles parecem que eles estão como eu explico? Como fosse dentro d'água, assim, é fácil para ele não tem o choque do vento, ele vai bem devagarinho, sabe? E... Isso foi daqui, não, que você... Não, isso foi no centro da cidade, lá embaixo. E eu tenho certeza que pela altura que ele estava, aqui deve dar umas 3, não sei lá, tem 350 metros, devia estar no máximo 100 metros de altura, no máximo. Puxa. A minha mãe, até hoje, ela é muito frequentadora de igreja, a formação totalmente católica, e ela vivia dizendo, meu filho, esse negócio de louco, esse negócio não sai com esses caras, que esses caras estão tudo doido. Era coisa de mãe, né? Não tinha visto. E no dia dos Mamonas, coincidentemente, acho que é 1º de março de 96, acho que é isso, de 1º para 2 de março, houve um blackout aqui na cidade. Mas antes disso, a gente tinha meio que um código na rádio, porque o sábado à noite na rádio pertencia ao Wellington, e eu era locutor da rádio. Então, assim, quando a gente alguém via algum ovo, o sinal era botar a música de There Must Be an Angel, de Eurípides, né? Então a gente ficava ouvindo, vinha um grupo para aqui, outro grupo para Monte Virgo, e todo mundo sintonizado na rádio. Quando alguém avisava, porque não tinha celular na época, né? Então a forma de comunicação era There Must Be an Angel, botar no ar e todo mundo já sabia. E nesse dia faltou energia cedo, cara. E eu confesso que nesse dia eu tive muito medinho, cara. Muito medinho mesmo, cara. Porque eu não lembro exatamente, mas que nós conseguimos registrar o Marcos, foram 20 e poucos objetos, o que conseguiu filmar. Porque às vezes a gente estava aqui, filmando aqui Marcos, aqui. Na própria gravação você, Marcos, tem mais 2 ali, vira Marcos. Aí quando virava tinha outro, Marcos, tem outro ali, aqui agora. E foi a chamada invasão mesmo, cara. Então assim, essa primeira vez que eu via, e esse dia da invasão, da morte dos Mamonas Assassinas, não tem como, cara, inquestionável. Tanto que ficou conhecido aqui como a capital nacional dos discos voadores. Correto. Guarabira.
porque honestamente, e até na época, nessa noite houve discussão no grupo da gente, porque uns achavam que o mundo ia acabar, outros achavam que era uma invasão alienígena, que tinha que ligar para a Força Aérea, e ligaram, e outros achavam que não, que a gente tinha que ir para a luta, tinha que se esconder, então foi uma piração total, cara. Nossa. Foi coisa louca mesmo. E muitas pessoas aqui avistaram, né? Cara, na época, com certeza sim, certo? Via uma reportagem, acho que foi do Fantástico, que a garotada corria, ei, lá vem, lá vem! De antenas ligadas, as emissoras de rádio de Guarabira querem saber. Você já viu algum objeto estranho no céu de Guarabira? A repórter Beatriz Castro investigou essa história e descobriu que as noites por aqui andam bem agitadas. Quando escurece em Guarabira, os moradores saem às ruas como se fossem ao encontro marcado. Eles procuram os pontos mais altos da cidade e ficam assim, de olhos voltados para o céu, à espera de um espetáculo diferente que não deixa a cidade dormir. Aos poucos, a rua fica cheia. Basta um alerta e começa a correria. Todos querem ver as luzes que se movimentam no céu. Nossa câmera registra o que chama tanto a atenção. A luz no alto da serra varia de intensidade e desaparece lentamente. Apagou. Com máquinas fotográficas e binóculos, os moradores acompanham. Outro alarme e todos correm novamente. É assim até de madrugada. Os relatos de quem já viu os objetos voadores encorajam quem enfrenta o plantão. Viu feito uma lâmpada fluorescente, que eles chamam bastão, o triângulo, de muitas formas. O que mais impressiona é a quantidade e a frequência dos OVNIs em Guarabira. Os moradores chegam a falar numa invasão registrada no dia 2 de março. Durante a madrugada, mais ou menos por volta de 3 horas, esses objetos apareceram em vários formatos, piscando com luzes tipo triangulares. Em seguida apareceu piscando em forma de zigue-zague. Depois surgiu piscando uma nave, como sendo uma nave grande, com várias luzes coloridas. Eu, pessoalmente, pude ver mais de 10 vezes nessa noite, em 3 formas diferentes. A equipe de pesquisas ufológicas de Guarabira chegou a identificar várias formas dos objetos voadores. Qual é o mais comum? O mais comum é o forma discoide, certo? Esse aparece piscando e é o mais comum aqui na nossa cidade. Ele tem mais de 16 horas gravadas, com depoimentos e imagens como estas. Um ponto luminoso se desloca no céu, emitindo luzes em intensidades diferentes. A repórter que veio foi a Beatriz Castro, de Recife, esposa de Chico José, uma repórter bastante conhecida. Em vários momentos ela registrou. Na própria reportagem, próxima à casa de um membro do grupo Trajano, ela registrou, inclusive a população toda envolvida, onde o pessoal gritava, tudo mais. Mas assim, o que mais me impressionou foi em off, a gente estava no Monte Virgo da Rádio Constelação e ela ficou com medo. Ela chamou o segurança, porque a gente estava literalmente cercado por sondas, certo? Uma coisa bem interessante, um bastãozinho cintilante e começou a nos cercar. E ela não aguentou, chamou o segurança para descer. Foi interessante essa passagem. E após isso aí tudinho, houve o enterro do Frei Damião, que é bastante conhecido aqui na nossa região. Ela comentou com o repórter daqui que nunca viu uma população, a quantidade de gente tão grande envolvida num só assunto, que era a aparição dos objetos aqui em Guarabira. Aquilo não era porque o Fantástico estava ali, aquilo ali era cotidianamente. Sim. Aquilo acontecia direto e eu ficava, caramba, cara, olha ali tem um, não, rapaz, tem outro ali. Aí o Hélio, corre, aqui do outro lado tem outro. Então a gente se dividia nas esquinas, ali na casa de Trajano, onde a gente mais se encontrava, e a gente não dava vencimento. O Trajano mesmo, o senhor Trajano, que ele também fazia parte do grupo da gente, e às vezes ele deixava de filmar para ficar olhando. Esquecia, porque assim, a emoção e os dois céticos, eu e Trajano. Certo. Sabe, não... E a gente teve que morder a língua porque não tinha como questionar, não. O mais impressionante foi do dia 14 de outubro de 96. Sim. Foi uma nave enorme que passou aqui, entendeu? Ele começou como se fosse assim um foguetão. Subiu assim umas 3 vezes e apagava. Aí a 4ª vez ele abriu, feito leque e veio.
entendeu? Ele veio e era assim, triangular, cheio de luzes debaixo, tudo fluorescente. E de cada luz daquela saía uma fumaça feita um véu de noiva. E ele parecia que estava na onda do mar, ele ia assim, como se estivesse na onda do mar, não ia reto não, entendeu? Sim. Aí ele passou, cobriu aqui as casas todinha, enorme, enorme, que a gente não viu nem o tamanho dele todo, de tão grande que ele era. Sim. A senhora lembra o horário que foi? De 11h40 da noite. Não tinha barulho nenhum, não tinha cheiro, não tinha nada, porque a quantidade de fumaça era para ter algum cheiro, né? Mas não tinha. Passou também um muito grande, de 5 horas da tarde, quase batendo nos fios de alta tensão. Enorme. Ele era assim, na frente. Ele era pontudinho, cheio de lâmpadas coloridas na frente. Na lateral dele tinha 2 turbinas que pareciam turbina de avião. E por trás parecia 2 antenas parabólicas. E a cor dele era de bronze, a cor. E embaixo tinha como se fosse um fogo. E ele passava também como se estivesse nas ondas do mar, flutuando. Entendeu? Nossa. E eu chamei todo mundo para ver, que o pessoal dizia, essa menina tá ficando doida, tá vendo coisa. Aí eu chamei já para provar, né, que eu não estava ficando doida. Já veio várias pessoas para aqui também filmar, né, sobre isso. Já veio o Pablo Villarrubia, já veio o Sueco, já veio o Estado de São Paulo, já veio várias pessoas filmar aqui, entendeu? Amor, foi demais. Até hoje a gente não sabe como nem... Não sabe nem... Assim, explicar, porque foi enorme o objeto que passou. Sim. Ele era assim, triangular, tá? Enorme. E embaixo tinha uns, como se diz, uns buracos assim, que saíam aquela fumaça que parecia véu de noiva, sabe? Não tinha cheiro, né? E todo iluminado. Muitas luzes embaixo. Sim. Aí, bem assim, parecia que estava flutuando, sem barulho, nada, não tinha nem barulho. Ele estava abaixo? Tava abaixo. Você pode apontar o local que ele passou? Para ali, para aquele lado ali. Não tinha esse prédio aí não, né? Aí ele subiu, aí desceu, subiu de novo, desceu. Quando subiu, aí veio, né? Aham. Pronto, aí a gente ficou até com medo. A gente tentou entrar dentro de casa, aí depois a curiosidade é maior, né? Aí a gente voltou e ficou por debaixo assim de uma planta só olhando, mas dava medo, dava. Essa aqui começou principalmente uma que passou aqui, bem aqui assim, nesse fio, quase batendo aí nesses fios, sabe? Sim. E parecia uma bola, assim, como se fosse cheia de cratera. Ele passou assim, girando, foi ligeiro, mas não caiu. A maioria das pessoas de Guarabira avistaram. Avistaram, né? Muita gente viu, mas não chegou a cair, porque senão poderia, né? Alguém ter visto, mas ninguém viu julgada, pancada de nada. Redondo, triangular, em forma de charuto, né? Muitos que a gente tem um que é assim, que chega e fazia assim, subia, vinha que parecia até um helicóptero, não foi? Parecia um helicóptero assim que estava subindo, aí daqui a pouco ele vinha, bem devagar, tá entendendo? É muito mesmo, que a gente não sabe nem explicar, que a gente pensa até que o povo pensa que a gente é até doido, de tanto a gente vê as coisas. Sim. Mas é porque a gente ficava até tarde, o povo dormia, né? E o povo não tem a mania de olhar para o céu, só quer olhar para baixo, né? Vazou no tempo mesmo dos Mamona, aquele que teve o blackout. Aqui dali foi um. Passou muito mesmo. Obrigado, Sandro. Tanto em Guarabira como em Pilõezinhos, diminuíram a faixa de 90%. Esporadicamente aparece um ou outro, né? Esporadicamente assim aparece um ou outro, não diminuiu muito, né? Mas está sempre aparecendo, né? Formato de pinhão, né? Umas como se fosse uma câmara de ar, o formato de uma câmara de ar, né? Girando, ela fica muito forte, para. Depois desaparece. O incrível que é uma velocidade incalculável. Ela está assim num canto, de repente desaparece, né? Ela não apaga, ela desaparece, vai se distanciando muito rápido, né? Assim, hoje a gente comenta, né, que assim, a gente não tinha
assim, não sabia dimensionar o que aconteceu naquela época, né? Depois que passou, que a gente viu que estava na frente da gente, em nossas mãos, um assunto tão interessante, tão grandioso, e que a gente espera um dia que isso volte, que esse fenômeno volte a acontecer para a gente registrar, e através desses ensinamentos que a gente viu com essas aparições, a gente, assim, nos tornarmos um ser humano melhor, né? Essa é a nossa intenção. Não somos melhores nem piores do que ninguém, né? Mas já que a gente tem uma visão de futuro, né? A gente tenta eliminar certos sentimentos da nossa humanidade.